Então, galera, vamos para a questão 55 da prova da FAMERP de 2021. Vamos dar lida no enunciado. A mistura de 100 ml de uma solução de HCl de concentração 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro com 400 ml de uma solução de NaOH de concentração 6,25 vezes 10 a menos 3 mol por litro gera uma solução de caráter em que ele te dá caráter ácido, básico e pH. Então, como a gente está falando de caráter ácido, básico e pH, a gente tem que se ligar, a gente tem que calcular a relação da concentração de H+, e de OH- e ver a relação entre eles e saber se vai prevalecer os íons H+ ou os íons OH-. Então, a gente tem que ver a fonte primeiro do H+, que vai ser o ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai liberar H+, e a fonte de OH- vai ser o hidróxido de sódio, que vai liberar o íon OH-. E aí, a partir disso, a gente vai ver a relação, qual que vai prevalecer, e a partir disso a gente vai conseguir determinar o caráter básico ou ácido e o pH. Então vamos pensar primeiro na fonte de H+, ou seja, no ácido clorídrico. A gente tem a concentração, que é 2 vezes 10 a menos 2 mol para quanto? Para 1000 ml. Eu sempre substituo litro por ml para facilitar a conta. Quantos mililitros a gente tem? Qual o volume? 100 ml. Então, a gente vai ter x mols de HCl. Aqui vai cortar esses dois zeros. Esse 10 vai passar dividindo. Então, meu x vai dar o quê? 2 vezes 10 a menos 3 mols, o quê? DHCl. Então, a gente achou o número de mols de HCl. Então, só que a gente quer de H+. Esse HCl, ele se ioniza em quê? Em H+, mais Cl-. Então, a gente tem uma relação de 1 para 1. Se a gente tem 2 vezes 10 a menos 3 mols de ácido clorídrico, a gente vai ter também 2 vezes 10 a menos 3 mols de H+. Então, a gente já achou o número de mols de H+. Agora, o que nos resta é achar o de OH-. Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo para achar os íons OH-. A gente tem que 6,25 vezes 10 a menos 3 mols está para 1000 ml. Quantos volumes a gente tem de hidróxido de sódio? 400 mililitros. Então, a gente vai achar Y. Aqui pode cortar, cortar. Então, o Y, 4 vezes 6,25 vai dar 25. Esse 10 vai passar dividindo, vai dar 10 a menos 4. Só para deixar com a mesma ordem de grandeza, o meu Y vai dar 2,5 vezes 10 a menos 3 mols. De que isso? De hidróxido de sódio. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema. O hidróxido de sódio ele vai se ionizar, liberando Na+, mais OH-. Qual é a relação estequiométrica? 1 para 1. Se a gente tem 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH, a gente vai ter, então, 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de OH-. Então, então, a gente também tem aqui o número de mols de hidróxido, de OH-, de hidróxido. Então, qual é a questão? Qual que vai prevalecer? A gente sabe que o H+, mais OH-, eles vão reagir formando água. Então, a gente viu aqui, ó, que o número de mols de OH- é maior do que hidrogênio. Então, o do H+ é o limitante. Então, qual vai ser a quantidade que vai reagir de H+? 2 vezes 10 a menos 3. E de OH-, como é uma relação de 1 para 1, vai ser 2 vezes 10 a menos 3 também, para formar 2 vezes 10 a menos 3 mols de água. Então, aqui, ó, reagiram todos H+. E aqui? Aqui não reagiram todos. O quanto que sobrou? 2,5 vezes 10 a menos 3. Se reagiu 2 vezes 10 a menos 3, sobrou 0,5 vezes 10 a menos 3 mols de OH-. Se sobrou OH- na solução, a gente já sabe que a solução tem caráter básico. Então, a gente já poderia eliminar aqui todos que possuem como caráter ácido.
e neutro, já que neutro seria se não sobrasse nem H+ e nem OH-. Então, a gente já viu o que sobrou. E o que a gente quer então? Qual vai ser a diferença entre a B e a C? Vai ser o pH. Então a gente precisa calcular o pH. Como é que a gente calcula o pH? A partir da concentração de OH-. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem quantos que sobrou? Quanto que sobrou ali? 0,5 vezes 10 a menos 3 mols. Sobraram essa quantidade de mols de OH-. Qual volume a gente tem? Se a gente tem 100 ml da solução do ácido clorídrico e 400 do hidróxido de sódio, o total dá o quê? 400 mais 100, que é 500 ml. Se a gente quer a concentração de OH-, a concentração tem que estar em mol por litro, ou seja, 1 litro é 1000 ml. Quantos mols a gente vai ter em 1000 ml? Aqui vai simplificar, vai dar 2. 2 vezes 0,5. Então, a minha concentração vai ser de 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, essa é a minha concentração de OH-. Então, isso aqui é a minha concentração de OH-. Então, a partir disso, a gente consegue calcular o quê? O pOH, que o pOH é menos log da concentração de OH-. Então, o meu pOH vai ficar menos log de 10 a menos 3. Então, o meu pOH, fazendo esse cálculo, vai dar 3. Se o meu então, a gente calculou o meu pOH. E aqui as respostas estão em relação ao pH. Mas, então, para isso, a gente precisa saber a relação de pH mais pOH. Isso aqui sempre tem que dar 14. Então, o meu pH mais quanto é o meu pOH? 3 é igual a 14. Logo, meu pH é igual a 14 menos 3, vai dar 11. Então, a gente calculou o pH da solução. Por isso que a gente fica como resposta a alternativa letra B, porque a solução vai ter caráter básico, porque a gente viu que sobrou hidróxido, ou seja, hidroxilo, sobrou OH-, e a gente calculou, a partir desse número de mols, a gente calculou a concentração de OH-, a partir da concentração de OH-, a gente calculou o pOH, e a partir do pOH, a gente calculou o pH, e a gente viu que o pH é 11. Opa, desculpa que eu errei, o gabarito é a letra C, não é a letra B. A resposta é a letra C, eu marquei aqui errado. Então, o pH vale 11. Então, a gente fica como resposta a alternativa C.